Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do B2Bench, o nosso podcast do Great People. E é um grande prazer estar aqui com vocês para trazer mais e mais práticas e tendências do mundo do trabalho. Eu sou o Cauê Oliveira, faço parte do time diretivo do ecossistema Great People e GPTW. E ao meu lado, minha querida amiga Dânia Diniz, também diretora do nosso ecossistema, para trocarmos uma ideia, para bater um papo maravilhoso sobre um tema crucial para o crescimento de toda e qualquer organização, o tema da inovação. Não é isso, Dani? Inovação, né? Um tema que diz respeito a todos nós, Sim. né? Pós-pandemia, mas principalmente pós-pandemia. E para nos guiar nessa conversa, hoje esse bate-papo vai ser com a Patrícia Costa. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo convite. Ela trabalha na Activity, então eu queria, para começar aqui nosso bate-papo, que ela se apresentasse melhor quem é a Patrícia, sua relação com a Activity. A gente se conhece antes, né? A gente de outros, nem podcasts, viu? Durante a pandemia, a gente fez alguns bate-papos e ela estava ali à frente da gestão de pessoas da Lambda, que foi adquirida, mas vou deixar para ela contar essa história aqui. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Bom, sou Patrícia, sou psicóloga, fiz especialização em consultoria de carreira e psicodrama, né, para lidar com, assim, a questão de você trabalhar com pessoas. É importante buscar muitos caminhos para você, ainda bem que as pessoas são muito diferentes, então tem muitas possibilidades. Hoje eu faço mestrado em administração, na parte de gestão humana também. Eu tenho 20 anos de experiência na área de recursos humanos. Venho mais focada em empresas de tecnologia. Então, eu venho com essa referência da Lambda, que era uma empresa totalmente dedicada à transformação digital. E daí, fiquei em torno de 7 anos, a Lambda foi adquirida pela Activity. A Activity oferece soluções de ponta a ponta de tecnologia para o mercado. E daí, uma das inovações, dos diferenciais, foi trazer de uma forma estratégica empresas que pudessem oferecer esse conhecimento, trazer essa conexão, né, com o negócio. E eu estou na Activity agora há 1 ano como gerente de Business Partner, trabalhando com diferentes diretorias e também com as empresas adquiridas. Então, tem toda essa conexão em relação de trazer pessoas de diferentes caminhos, mas com esse propósito de impactar o mercado, impactar as pessoas por meio da tecnologia da melhor forma possível, né? Que legal. Pensando em inovação aqui, você estava falando, né? Você comentou 20 anos de experiência, já me veio uma ideia inovadora aqui, Dani. Ele já vai mudar todo o roteiro. Todo o roteiro, a gente já estava ensaiando aqui, conversando ensaiando. antes. Assim que é bom, assim que é ótimo. 20 anos atrás, então, qual que era o papel do RH no tema inovação? E hoje, qual que é o papel do RH na inovação sob a sua perspectiva, ótica, enfim? Completamente diferente. Eu acho que antes era muito mais uma questão departamental, que tinha aquela referência do recursos humanos, né? Então, pensando nessa estrutura do oferecer, acho que muito vinculado até na questão de departamento pessoal, vinculado a uma questão mais contratual, uma dinâmica, e mudou completamente em relação de você pensar num parceiro de negócio vinculado a essa conexão do negócio com as pessoas. Então, acho que mudou muito esse olhar de, sim, é uma área que apoia, mas ela está com conexão diretamente com as pessoas, mas sem deixar de olhar, obviamente, da questão estratégica do negócio. Então, eu falo que você sempre olha pessoas, o negócio e como que isso pode ser viabilizado dentro da empresa. Então, acho que tem uma transformação absurda que aconteceu ao longo dessas décadas. Bom, né? Que bom para, como a gente diz, né, Cauê? Que bom para as pessoas, para os negócios e para a sociedade. E toda essa transformação do RH, né? O que era um RH inovador há 20 anos, né? E a gente está no mercado há quase 30, a gente sabe bem como era esse perfil desse profissional e da área. E hoje, né, como você diz, é outro mundo impactando de fato o negócio. E interessante ver esse entorno, né? O RH que olha para o entorno também, vê como a sociedade muda, como as relações de trabalho mudam e como esse trabalho de gestão de pessoas vai impactar internamente. Então, é um olhar para fora e um olhar para dentro o tempo todo, né? E acho que essa é a... Mas inovação, não só do RH, mas de uma forma assim mais conceitual. A gente estava ali no esquenta dos bastidores falando sobre, né, Cauê, inovação de uma forma que muita gente pensa em inovação, pensa o gênio da lâmpada, né? Eu vou criar algo novo, tirar o coelho da cartola, fazer uma coisa assim, de repente genial, instantânea. Como
você vê hoje o conceito de inovação, falando de quase 2025, né? 2025, na verdade, a gente está nesse pós-pandemia, quase 5 anos pós-pandemia, num mundo muito mais ágil, né? Como que a gente pode definir inovação hoje nos negócios? Essa coisa momentânea ou não? Eu acho que não é momentâneo, eu acho que ela é fundamental. Então, a gente já começou falando dessa questão das mudanças que aconteceram ao longo desse período, mas o quanto que a inovação, ela reflete inúmeras coisas, principalmente quando a gente pensa em negócios e pessoas, né? Então, acho que ter eu falo que é o letramento sobre inovação, que é o direcionamento do que é o inovar. Eu acho que a inovação, ela vincula, sim, de você, de repente, fazer algo diferenciado, que de repente ainda ele não foi criado, mas aí ele com base não é só de boa vontade ou de uma ideia mirabolante. Ela tem que ter um embasamento, ela tem que ter um direcionamento para que essas ideias sejam estruturadas para que você consiga fazer. Ou tem também a questão que é inovador também, é você mapear processos, práticas, ações que você tem dentro da empresa, mas você sempre fez dessa maneira. Então, ela teve um determinado resultado. De repente, eu estou buscando algo, então eu posso rever esses processos, rever essas práticas, e isso é inovador também. É a gente conseguir mapear o que está dando certo, o que não está dando certo, e o que não está dando certo, o que eu posso fazer para ser aprimorado. Então, acho que quando a gente consegue olhar a inovação dessa maneira, ela não fica tão utópica ou tão vinculada à criatividade. Ela fica vinculada a uma aplicabilidade naquilo que a gente pode fazer dentro das empresas. E que todo mundo pode fazer, que quando a gente está aplicando nossas atividades, está fazendo as nossas tarefas, nada melhor do que a gente às vezes parar e falar: tá, estou fazendo desse jeito. O que estou gerando? O que eu estou conseguindo fazer com o meu time? E o que eu estou impactando? E a partir disso, eu posso também mapear. E se a gente experimentar, e daí tem toda uma questão do como fazer esse experimento, experimentar e fazer de uma outra maneira. Isso é tão inovador quanto, e reflete nos resultados, reflete na dinâmica da forma que a gente trabalha. Então, acho que isso é super importante. E eu acho que quanto mais a gente conseguir disseminar isso nas organizações, isso muda muito a questão do nosso papel, né? A gente olhar a nossa tarefa, o nosso papel, o que a gente faz de uma maneira diferente. Legal. Você estava comentando um pouquinho antes com a gente sobre a Tivit, né? Que é a Sim. organização que você representa aqui hoje. E aí eu fico curioso para entender como que a Tivit, enquanto empresa, encara esse tema da inovação, né? Por exemplo, eu ontem estive numa empresa lá no Rio de Janeiro, em que eles têm, outras também têm, né, um departamento de inovação, né? Mas é claro que eles falaram, não é só esse departamento pequeno que vai ser responsável pela inovação de toda uma empresa grande e tal, né? Outras empresas que a gente visita têm em seu bloco de valores inovação. Então, são várias maneiras representativas, né, da cultura exalar essa inovação. Sim. Como é que a Tivit exala inovação? A Tivit, ela tem um foco muito, a gente tem um propósito de ser uma learning company. Então, é o buscar essa questão do você estudar, de você conseguir buscar referências. Então, pensando sempre na nossa referência Tivit, mas pensando no mercado, pensando em referências que tem acadêmicas e como a gente pode buscar a aplicação nisso nas nossas atividades. Então não está vinculada a uma área específica, e sim como nós trabalhamos. Ótimo. Então, é buscar, e eu falo que o conhecimento, ele não tem que estar vinculado, então, estamos na área de recursos humanos, vou estudar somente sobre isso. Não, olha o mundo de possibilidades que tem, o quanto que a gente consegue desenvolver nossa capacidade crítica estudando sobre diferentes outras coisas. Então, esse é o foco da Tivit, é a gente promover com que as pessoas consigam, dentro das suas atividades, elas consigam também buscar esses estudos, buscar esse caminho, e daí, com base, eu falo que você vai enchendo sua mochilinha de experiências e de conhecimento. Você vai começar uma nova atividade? Nossa, tenho isso aqui também. Vou lá e puxo e adiciono isso no meu caminho. Então, acho que esse é um cenário. Temos, sim, práticas ao longo tanto de projetos, daí depende muito do papel, da atuação que você tem de cada diretoria, de cada caminho, que você tem em relação do que você tem que entregar da rotina, né, das atividades, mas sempre pensando no que tem de diferencial, porque o mundo de tecnologia muda muito rápido. Então, o quanto que você tem que estar preparado, não de você entregar algo que é prático, e sim aquilo que é consistente, aquilo que realmente vai impactar no cliente. E o que a gente sempre fala, não tem cliente interno e externo, tem clientes, tem quem você vai impactar. Então, acho que esse é o foco que a Tivit tem, é muito forte de promover isso. Então, a gente tem
tanto ferramentas internas, mas que a gente vai buscando para promover esse conhecimento. E tem muita troca de conhecimento lá dentro, porque o quanto que a gente tem de pessoas que estudam coisas completamente diferentes, tem ações diferentes que a gente pode dividir. Então, a gente tem muitas ações que englobam desde a questão, sim, que é voltado para a área comercial, que são as pessoas que vão ter diretamente isso com o cliente, mas a gente fala que todos são vendedores, né? Todas as pessoas estão lá dentro. Mas como a gente consegue conectar e dividir esse conhecimento com todo mundo? Todos são inovadores, por que não, né? Exatamente. Inovadores, inovadoras. E é desconstruir vários conceitos aí da gestão de pessoas mesmo, né? Exato. Inclusive o conceito da inovação, né? Que é isso, né? Todo mundo é uma learning company. E eu queria puxar, antes de você entrar aqui no bloco bola de cristal que a gente tem para falar mais de tendências e futuro, eu queria puxar essa cultura de vocês de ser uma companhia de aprendizagem, né? De estar todo mundo aprendendo, né? E todo mundo pode ser criativo. Em relação aos erros. A gente tem estudado muito isso, né, Cauê, no ecossistema, falado muito isso para dentro e para fora, né? O quanto que não é a questão de estimular erros, mas de tolerar erros, entender que erros não intencionais fazem parte do negócio e como que isso está atrelado à inovação. Então, o último levantamento que a gente fez, um último cruzamento, foi bem interessante, baseado nas 175 melhores empresas para trabalhar, em que tem uma afirmativa na pesquisa que coloca o meu gestor reconhece erro não intencional como parte do negócio, ou seja, faz parte da vida. Quanto mais o funcionário coloca essa alternativa como sim, ele entende que isso faz parte da vida, mais inovadora é a empresa. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês como é trabalhar isso na Ticket, né? E aí tem a ver muito com a liderança, né, Cauê? O Cauê fala bastante, desenvolve bastante líderes ali. Que tem que desenvolver essa postura de que tudo bem, né, faz parte do negócio, tudo bem, faz parte de errar, tem um limite ali. Queria ver um pouquinho de você sobre isso. Tem até um princípio da Activity que é a questão do quando tem o errar, tem o agir rápido. Então, não é ficar envolvido nessa questão do erro e de, errou, então você deixa. Eu acho que são duas coisas, tem essa rapidez de você buscar um caminho, mas o quanto que é importante do errar, de você ter um ambiente seguro para que você consiga trazer isso, né, Daniela? Acho que a gente pensa assim nesse cenário. São os combinados que eu falo, que é a relação de confiança que você estabelece para você. Não tem como a gente inovar sem a gente testar e o teste está vinculado a um possível erro. Não tem como, mas eu falo que é o erro responsável, né? O erro que você consegue mapear, você vai fazendo um acompanhamento e depois você consegue agir rápido para você conseguir resolver. Eu acho que tem essa dinâmica, assim, dentro da Activity, eu acho que somando até do que a gente começou até a trazer. Eu venho de uma empresa adquirida, então você trazer empresas com outra cultura, com uma outra dinâmica, e daí você já trazer. Isso tem um impacto significativo, porque isso reflete na cultura, isso reflete na forma de trabalho, e daí tem sempre essas conexões em relação. Como que está sendo? O que a gente pode fazer de diferente? O que a gente está aprendendo com isso? Então, acho que esse cenário contínuo de ter esse olhar de todas as pessoas faz muita diferença, porque não é só o financeiro que vai olhar isso, tem a estrutura que está vinculada, então a gente tem a área de pessoas assim que vai conectar, mas vai ter o marketing de como vai vincular, como que é a área de vendas, então vai vir, eu acho que vai vir esse olhar multidisciplinar que facilita para que a gente olhe e fale, tá, tem esse erro, o que a gente consegue fazer? O que a gente aprende com ele? Eu acho que o erro, ele funciona quando a gente consegue olhar por que ele aconteceu e o que a gente pode fazer de lições aprendidas sobre ele. De forma rápida, né? Exato. Caiu, levanta. De trazer muito isso, mas eu acho que é pensar sempre, tem a questão prática, mas é a gente entender para que ele não se repita, ele pode acontecer de uma outra, mas que ele não se repita da mesma maneira, que daí a gente não vai conseguir um resultado diferente, né? Eu falo que quem tem a mentalidade de inovação nunca erra. Só como assim nunca erra? É perfeita, né? Não. Ou acerta ou aprende. Exato. Não tem a possibilidade muito do erro. Claro, o erro veio, mas o que eu aprendi com isso, né? Sim. Gosto muito de lideranças que fazem aquelas reuniões ao final de cada marco, ao final de algum projeto. Você comentou agora, as lições aprendidas, né? O que a gente aprende com tudo isso? Isso é muito legal. E eu falo bastante que eu acho que tem uma questão até nossa cultural. Não sei, eu lembro muito da questão de escola. O levantar a mão e falar não sei, ou errar,
estava vinculado até uma questão, não de uma punição de olhar do quanto que você tinha capacidade ou não disso. Fracasso, né? Exato. Fracasso. E o quanto que a gente leva, eu falo que a empresa é um microcosmo da sociedade, né? É uma cidadezinha que a gente tem lá. E quanto que a gente leva até da nossa formação, o quanto que isso a gente também tem que refletir dentro das instituições, quer seja do ensino fundamental, médio, e dentro também de cursos técnicos de graduação, o errar. Porque eu acho que quando a gente consegue fazer isso, o quanto que a gente estabelece e consegue estruturar para que quando as pessoas elas entram numa empresa, elas podem olhar o erro como essa questão de, poxa, aprendi, o que eu posso fazer? E não de repente, vou esconder porque vão achar que isso é uma incapacidade. Não, às vezes a gente, o melhor de trabalhar em equipe é que você sabe ninguém sabe tudo, né? Então você sabe um pouquinho, o Cauê sabe um pouco, assim, um pouco, e daí quando a gente trabalha em conjunto, a gente consegue, a gente aprende com o outro. E o aprender, às vezes, é tipo, errei. Ô, Daniel, você pode me ajudar nisso? Eu acho que isso estabelece essa conexão, né? Lindo isso, lindo. A gente vai para o nosso próximo bloco agora, Paty. Pode chamar de Paty? Pode, sim. Tô aqui já íntimo. Já tá íntimo, Paty, já quebrou o roteiro. Quebrei o gelo. Já é o nosso próximo bloco do Beat Band chamado Bola de Cristal. Então vamos lá, Paty, né? Na nossa Bola de Cristal a gente vai falar um pouco sobre o futuro, né? Sobre o que você vê como tendência do futuro do tema aqui que a gente está discutindo agora, que é a inovação. Sim. No nosso ecossistema Great People e GPTW, a gente nunca fala de inovação sem pensar numa palavra-chave, que é a diversidade, né? O quanto que um mundo plural, pessoas pensando diferentes, com realidades diferentes, podem pensar diferente, né? E a inovação nasce, o berço da inovação é o pensamento divergente, talvez, né? Ao mesmo tempo, a gente tem visto algum tipo de tendência, né, de algumas organizações de dar uma marcha ré nessa história da diversidade de uma forma mais intencional. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso e quanto que você vê que talvez a inovação pode ser ou não, né, impactada com uma possível marcha ré da diversidade, se é que vai ser uma marcha ré mesmo? Como é bola de cristal, eu acredito que Tomara. Exatamente. É bom, porque assim, é futurista, né? A gente joga ali. Pode errar, né? Exatamente. Eu acredito que não tenha. Porque, para mim, é lógico, não tem como ter inovação sem a diversidade. Elas estão totalmente atreladas, né? Então, eu falo que a diversidade, e não digo que a questão de lidar com a diversidade seja algo super simples e tranquilo. Não. E isso eu falo que é o que é o mais incrível e o mais trabalhoso. Porque você tem que ter esse olhar. Eu falo que são pessoas de verdade. E o quanto que você realmente vai aprendendo com pessoas que têm diferentes origens, diferentes caminhos, diferentes possibilidades. E daí a gente tem que entender, sim, esse cenário. A gente tem que... Eu falo que o viés inconsciente, o quanto que isso reflete dentro da sociedade como um todo, mas dentro da empresa, o quanto que impacta também. E quando a gente olha a diversidade, o quanto que isso reflete na inovação, porque não é porque tudo está dando certo que vai dar certo para sempre. E daí você tem alguém que tem uma ideia que você faz, nossa, poxa, vamos conversar sobre isso, assim. Ou a pessoa fala, mas por que vocês fazem isso? Eu falo que tem que ter coragem, muitas vezes, porque dependendo do ambiente, a pessoa fala, mas por que você faz isso? Aí, normalmente, porque sempre foi assim. O sempre foi assim já é uma expressão um pouco complicada. Sempre foi assim... Poxa, mas será que não tem como também sempre ter uma reavaliação? Então, eu acho que a diversidade, ela é importante. Eu acho que é algo que ela é construída e tem que ter uma dedicação, sim, das empresas. Não é da área de people, não. É de todas as pessoas. Acho que todo mundo é corresponsável em relação a isso. Porque muitas vezes se preocupa tanto na parte de talent, de vamos buscar a questão, vamos focar na diversidade. Mas não é a questão da diversidade. Que ambiente eu estou promovendo para você ter um ambiente que você possa ter essa diversidade acontecendo? Como que você faz isso acontecer dentro da sua organização? Inclusão, né, efetivamente. Exato. Porque não é algo que é para ter um número, e sim algo que você está lidando com pessoas, com sonhos, com boletos, com um monte de coisa que envolve, e é muita responsabilidade. Então, eu vinculo isso sim, que eu acho que é importante, por isso que isso
constrói e amplia muitas possibilidades dentro da empresa em relação de realmente da sua atuação. E isso está totalmente ligada à inovação, porque a inovação não quer dizer que você sempre vai ouvir de alguém a ideia que você teve ou algo que você viu e a pessoa falou, nossa, você tem razão. Pelo contrário, muitas vezes você pode ter alguma resistência a respeito, várias vezes. Mas eu acho que o que é interessante é que você vai conseguir ouvir o outro. E daí você consegue ter essa conexão, você discute, você desenvolve uma análise crítica a respeito disso, porque não fica só no eu acho isso e você acha isso. Vamos aprofundar. Eu acho que quando tem as discussões sadias, positivas, a gente consegue ir para um outro patamar, né? De buscar outras possibilidades dentro da empresa e tá totalmente atrelada. Que bom. Que sua bola de cristal seja correta. Eu espero. A gente pode falar até que o David era isso mesmo. Mas eu acho que quanto mais companhias a gente tiver com essa mentalidade, né? Eu não acredito num retrocesso da agenda, não, né? Acredito num redirecionamento mesmo de estratégia, mas não num retrocesso, porque a gente sabe o quanto que a diversidade acaba impactando. Que a gente tem um vídeo lindo falando sobre isso, né, Cauê? Como que a gente vai ser diferente e como que a gente vai ser inovar colocando as mesmas pessoas na mesma caixa com os mesmos pensamentos, né? Tem menor possibilidade. Não dá, né? Que você trouxe, mesmas origens, mesmos lugares, né? Não dá. Então, mas já eu vou emprestar o seu bloco bola de cristal para também falar, já que a gente está falando de tendências aqui, e a gente, no nosso aquecimento, você falou, modelos de trabalho, né? A gente vai abordar, a gente está abordando em todos os episódios quase, porque o mercado tem mudado muito de postura e de conduta em relação à questão dos modelos de trabalho. Então, a gente veio de um experimento 100% remoto, durante a pandemia, flertou muito com o híbrido, adotou o híbrido como a bandeira e nos últimos tempos a gente tem visto um retorno ao presencial mais forte, né? A gente produz ali no ecossistema Great People algumas pesquisas direcionadas sobre isso e vê que sim, tem uma tendência de retorno. Não totalmente, né? Também aí como é bola de cristal, também não acredito num retorno 100%, mas o quanto que isso também impacta o nosso tema aqui, que é a inovação, porque a gente vê que esse movimento das empresas tem impactado no engajamento, no índice de permanência, né? Ou seja, aumenta a turnover das empresas, na satisfação das gerações mais jovens, aí falando especialmente da geração Z, e isso acaba impactando, de certa forma, a inovação. Como vocês têm trabalhado hoje o modelo de trabalho na Tivity e como você entende também essa relação, né, do modelo de trabalho em si, do como vai se adotar na inovação da empresa? Esse é um tema realmente super importante porque reflete totalmente na forma que as pessoas, elas vivem. Eu falo que a gente trabalha para viver, né? Então como essa dinâmica ela estabelece. Tanto que o meu foco na dissertação do mestrado é para falar sobre modelos de trabalho. E até interessante, dando uma visão geral do que eu estou estudando, ainda bem incipiente, mas está trazendo bastante isso, porque muitas vezes as pessoas se preocupam com a questão de modelo de trabalho remoto, híbrido ou presencial, mas é o cenário de o quanto que as empresas têm um papel importante a respeito disso. Exemplo, quando a gente fala no modelo híbrido ou remoto, tem uma questão que é abrir a câmera. Como que é isso do abrir a câmera para cada pessoa, né? Então a gente fala, porque você vai estar dentro da casa da outra pessoa. Então, como que é o ambiente? Qual é a estrutura que você está oferecendo? Então, tudo isso eu falo que são coisas que fazem, é responsabilidade da pessoa, mas não é como que a empresa está estabelecendo isso. E alguns artigos trazem bastante que não é necessariamente a tecnologia que está refletindo, né, nos modelos, é a confiança e a transparência do que significa isso. Então, se é um modelo remoto tem que ser, o que é esse combinado? É câmera aberta? São coisas que a gente está falando de rotina, mas tipo, o que está estabelecido? São horários? Tem um horário core, né? Então tem um horário que todo mundo tem que estar disponível, porque às vezes tem pessoas que ficam no trabalho remoto com medo até de ir no banheiro, de pensar que, vão pensar que eu não estou trabalhando. E, poxa, a gente vai no banheiro, no escritório. Por que eu não posso ir no banheiro? Depende dos mecanismos de controle também usados pelas empresas. Exatamente. Então, o quanto que isso é a relação de confiança e transparência que vincula. Então, a gente fala, todas as empresas têm que adotar todos os modelos de trabalho?
Não, depende da empresa, depende do que é o acordo de trabalho de cada empresa. Então, acho que isso é bem interessante, porque eu estou vendo que a gente tem que ter um passo atrás para ver a respeito do que está combinado. O que é o híbrido? O híbrido é uma vez por semana? É 2 vezes? É 3? O que estabelece a respeito disso? É o horário? E a mesma coisa do presencial. Eu tenho a mesma bola de cristal que você a respeito disso, do presencial que tinha nos anos 90 ou em 2008, é completamente diferente do que a gente vai estabelecer a partir de agora. Tem uma outra dinâmica. E até um dos pontos eu descobri, estudando, que o trabalho remoto tem desde a década de 70 no mundo. E eu falei, gente, mas como que isso era feito? Então, tem toda uma estrutura também diferente que pensa que vincula muito do trabalho de costureiras, trabalho de outras dinâmicas que não usava tecnologia, mas você trabalhava na sua casa e estabelecia. Então, é para alguém, né? Exato. Então, para trazer acho que quando a gente vai buscando o embasamento, né, do que é. Hoje na Tiviti a gente tem cenários diferentes de acordo com a atuação. Então, a gente tem modelos remoto muito focado para o público de digital também, que é uma atuação, vem também dessa questão. A gente tem pessoas, a Tiviti está Brasil e América Latina. Então, a gente tem pessoas em diferentes países. Então, a gente já tem estabelecida essa questão do modelo remoto. Tem um modelo híbrido também, de ter eu falo que eles permeiam, né? Eles se conectam muitas vezes. Que daí a gente tem esse modelo e tem a questão do presencial. Todos eles têm as suas facilidades e suas dificuldades. O que a gente sempre promove é a questão, vamos combinar como vamos trabalhar. Porque é importante a gente ter uma estrutura para receber as pessoas no escritório, como a gente tem promover que tem uma estrutura para as pessoas trabalharem das suas casas, dos seus ambientes. Às vezes não vai trabalhar de casa, mas trabalhar de um coworking, né? Mas também os combinados em relação eu falo que no modelo híbrido tem uma vantagem e desvantagem que às vezes as pessoas estabelecem. Estamos nós 3 aqui presencial, ok. E de repente eu tenho uma outra pessoa que está em casa. Às vezes uma conversa que a gente está tendo aqui, a gente não ligou a ferramenta de comunicação e a outra pessoa ficou apartada. E isso acaba dificultando. Poxa, a gente conversou, mas conversamos quando? Quando a gente estava aqui. Então, eu acho que tem formas que a gente tem que rever. A gente tem que conseguir se reorganizar para a gente conseguir trabalhar da melhor maneira possível. E tomar cuidado até com... eu falo que são modas. Então, às vezes... Tal empresa está fazendo isso, tá? Mas essa empresa, o que ela tem conexão com a nossa? Qual que é o nosso foco? Qual que é a nossa estratégia? Porque a partir disso a gente vai tomar a melhor decisão, né? Porque não adianta a gente olhar também o jardim do outro. A gente tem que conectar com o nosso, né? É interessante até o nosso próprio podcast, né? Beat, né? Ele traz isso. Ele não vai trazer regras para as organizações que estão nos assistindo aqui agora. Vai trazer tendências, o que algumas empresas estão fazendo, Sim. Mas certamente isso aqui nunca vai ser uma receita de bolo, né? Copiar e colar, né? Vai dar certo. Funciona a depender da cultura da empresa. Você citou algumas vezes a palavra confiança, né? Isso. O nível de confiança que ali está estabelecido. E aí vai funcionar ou não, né? A gente pode aqui ficar 1 hora inteira falando bem, sei lá, do remoto e ficar 1h30, 1 hora falando mal do remoto. Exato. Então, o que vai ser bom ou ruim? Vai depender muito da cultura da empresa, né? Não tem certo e errado, Não tem. né? A gente sempre fala isso, não tem certo e errado. É a cultura, não olhar modismos, né? Isso é importante para a gestão de pessoas, principalmente. Sim. Mas agora a gente vai para o próximo Oba. bloco, que chama Na Prática. Eu sempre enrolo para falar isso, porque bloco na prática, mas ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer, na prática mesmo, como a Tiviti tem traduzido a questão da inovação. Você começou a falar ali, né, a gente tem várias iniciativas para fomentar a inovação, né, a gente tem um time, o conceito da inovação a gente falou bastante, mas na prática, Paty, como que vocês, se você puder citar até o nome da prática, se vocês tiverem, como que vocês têm estimulado essa cultura mais inovadora na empresa? Olha, acho que tem várias ações que elas fazem parte da nossa rotina. Então, a gente sempre, a conversa no início do mês, obviamente, tem todo o planejamento do ano, que ele existe para ter um esqueleto do que a gente vai buscar, mas acontecem várias coisas ao longo do ano, né? Então, tem umas variáveis que a gente não tem planejado e o quanto que é importante a gente
se reorganizar. Mas eu acho que são ações para a gente ver, a gente sempre tenta entender a necessidade. Então, por exemplo, a gente percebe que está com uma dificuldade numa determinada situação de comunicação. A gente cria café para dividir essas conexões. A gente pode fazer um grupo de estudos para falar a respeito disso. Então, a gente tem dinâmicas que a gente promove para ter essa troca de informação. A gente descobriu que tal pessoa tem tal conhecimento. Por que não ela fazer uma atividade e dividir isso com o seu público, com o público que tem interesse nisso? A gente tem as ações também de pensar numa retrospectiva, que eu falo que ela é inovadora porque ela sempre traz lição. Então, vamos fazer uma atividade, tem tanto de times de projeto, quanto também áreas. Aí eu posso trazer da área de P&C voltada para, que a gente é People Partner, né? Que tem a parte que a gente trabalha com a parte de diversidade, comunicação, desenvolvimento organizacional e a parte de Business Partner também. Que a gente sempre faz um fechamento do mês, olhando quais práticas que a gente fez, mas assim, essa prática, ela tá porque sempre teve ou a gente tem que rever? E quando a gente revê, a gente faz uma readequação de, poxa, vamos pensar nisso no próximo mês, no próximo ano, como que a gente pode trazer. Ou troca de ideias também entre áreas, porque eu falo que a gente não pode ter, são cidadezinhas diferentes que a gente não se conecta. Mas não, poxa, está acontecendo alguma coisa lá na área do financeiro, do jurídico, está acontecendo alguma coisa na parte digital. Como que a gente pode trocar? Então, são práticas. Eu acho que ela não tem uma prática definida, mas ela faz parte da nossa rotina de promover isso. Então, sempre tem alguém que vai sempre puxar. E eu falo que não pode necessariamente só ter uma pessoa. Todo mundo tem que fazer parte dos nossos princípios, das nossas práticas, porque eu acho que isso que vai fazer com que isso vá desenrolando. Porque se a gente deixar, a gente é movido totalmente por tarefas, né? Sempre vai ter uma demanda, sempre vai ter uma reunião, sempre vai ter algo, mas a gente tem que organizar um espaço, a gente tem que ter essa disciplina, né? De organizar, ter esse tempo para parar e trocar. Então, acho que essas são as ações que nós estamos fazendo e estudar. Eu acho que o estudar, a gente vai trazendo, olhando um pouco, quando essa questão do Bent, eu acho muito interessante, porque não é o copia e cola, é para você ouvir, refletir e ver o que encaixa, porque não... nossa, é muito legal, e todo mundo começa a fazer, mas não... Mas acho que o RH está mais maduro nisso. Sim. Eu vejo, pelo menos, né? Acho que a gente viveu uma época muito de modismo mesmo. Eu vou lá, o que principalmente na época, né? Lembra disso? A sala de compressão que o Google mostrou, todo mundo faz, né? Nossa, o Google, ele foi escola, teve muito Ctrl+C, Ctrl+V aí, né? De, não, o legal é ser... E a gente viveu muito essa era, né? Como melhor empresa para trabalhar, então é só copiar o que o Google faz. Então é só jogar uns puffs coloridos, né? Ter uma geladeira, entregar uma verba para o funcionário decorar a sua baia. Imagina, isso não faz mais sentido, né? Olha, vai ter uma verba para decorar. Que baia? Minha casa, né? No nosso caso, a gente tá remoto, mas eu acho que a gente amadureceu como recursos humanos, como gestão de pessoas mesmo, nesse conceito. Não totalmente, né? Sempre tem aquele ranço de, deixa eu dar uma espiadinha aqui. A espiadinha é saudável, mas não de copiar. Então, exatamente, acho que é esse o processo, né, Paty? É olhar, refletir, se inspirar e será que cabe? Será que não cabe? Né? Então, o compartilhamento da informação acho que é bem saudável e vocês fazem isso tanto remotamente quanto presencialmente, né? Sim. Aí são formas que a gente sempre tem pelo meio de comunicação que a gente deixa tanto presencial quanto online para oferecer também. Na época da pandemia, a gente fazia várias ações, obviamente remoto, mas que a gente chamava de brown bag, que era usado muito de uma referência, daí veio de uma outra empresa que tinha um caminho. Adquirida. Isso, que ela veio com a questão de pensar mesmo na hora do almoço, bem americano, de pegar o saquinho marronzinho. Brown bag. Exato, e daí cada um pega o seu lanchinho, e daí você... Teoricamente, nisso da era remota, que todo mundo se sentava para ouvir uma pessoa trazer algum conhecimento. E era bem interessante que era assim, li um livro, quero dividir, eu venho aqui e falo sobre esse livro. Então, por exemplo, uma vez eu fiz sobre carreiras inteligentes, que eu estava fazendo no curso, e eu achei muito legal falar sobre carreiras... O que é carreiras inteligentes? Então, falando assim, todo mundo é responsável pela sua carreira, e como que você consegue aproveitar a experiência na empresa para conseguir trazer isso? Então, falei sobre isso. Aí, mas tinha de falar, vamos falar sobre desenho animado,
Vamos falar também. Eu fazia karatê. Então, como que é o caminho? Uma das pessoas, eu lembro que trabalhava com a gente, ela tinha trabalhado na Disney por 1 ano. Ela trouxe a experiência dela de como foi trabalhar na Disney. Dentro da parte de tecnologia, a gente tem muitas comunidades, né? Então, comunidade de tecnologia que troca esse conhecimento. Acho que é algo que eu falo que eu aprendi muito dentro de mergulhada na área de tecnologia, que você, como as pessoas, uma boa parte eu falo que são autodidatos, porque não dá tempo de sair um curso de graduação para você estudar sobre tal linguagem para você ter essa aplicação. Você vai aprendendo, você vai trazendo. E as comunidades, elas ajudam vai fazer um evento e tudo mais. Então, esses brown bags aconteciam para a pessoa estar num ambiente um pouco mais seguro, mas que ela pudesse fazer essa palestra e ter o feedback a respeito disso. Então, acho que isso é interessante, porque daí você preza. E eu lembro também uma vez que a gente fez uma reunião que era para falar sobre não sei e preciso de ajuda. Porque eu falar não sei, que é aquilo... É o que a gente falou, né? A dificuldade que a gente tem de falar não sei. E preciso de ajuda, porque depende de quem você vai pedir ajuda dentro da empresa, você pode estar vinculando de, poxa, se eu pedir ajuda pro Cauê, o Cauê vai falar que eu não sei, então eu não sirvo para esse papel, né? Olha, essa é uma prática interessante, até pensando nas novas gerações, né? Sim. Porque a gente tem falado muito de geração Z, né, Cauê? E estudado muito o impacto dessa nova geração no ambiente de trabalho. E uma das coisas que eu estava lendo, acho que vale compartilhar aqui, que é uma geração que não sabe que pode pedir para um humano ajuda. Porque é uma geração que nasce já no ambiente digital, então que ela vai tentar se virar com todas as suas dúvidas pedindo para o celular, ou para Alexa, ou para YouTube, para qualquer um, né? Eu tenho um adolescente em casa de 14 anos, então eu percebo muito isso em atitudes corriqueiras, falando... De repente tá perguntando tudo para alguém, né? Assim, então é interessante essa prática, né? Principalmente para a geração Z, de que peça ajuda. Tem pessoas aqui mais experientes que já viveram mais tempo, né? Que podem te ajudar e não necessariamente pedir para robozinhos, né? E que vai trazer uma nuance humana, que isso que é muito importante, né? Lógico que nada contra, obviamente, Alexa, ChatGPT. Sim. Mas assim, quando você conversa com alguém que passou por isso, ela vai trazer a nuance que só o humano pode passar, né? E a parte da empatia, a parte da qual dor sentiu, ou qual alegria sentiu. Isso dificilmente, né? O ChatGPT, qual que é a alegria que eu posso sentir quando eu resolvo um problema em equipe? Ele até pode listar ali, mas não vou conseguir sentir ao olhar para a Paty com esse brilho no olho que ela tem e me falar. Vai ser diferente, né? E isso é uma prática interessantíssima e que eu acho que traz um impacto na inovação mesmo e no relacionamento, né? Porque é uma habilidade que está se perdendo também, né? A gente desviando um pouco aqui, mas eu acho que faz sentido, total. E a conexão, né? Porque às vezes eu posso falar que eu não sei algo e daí você vai falar, eu também não sei. E daí isso vai criar ainda até uma proximidade para que possamos juntas buscar a solução para isso. Então, aí até vincula, você falou de adolescente, eu tenho uma também de 14 anos que o falar não sei, e às vezes mas eu vou falar, eu vou levantar a mão, eu vou falar que pode falar. Daí, assim, pode falar. Não, daí às vezes prefere ir lá na mesa e falar com a professora, porque você tem um impacto. Então, o quanto que o cultural acaba refletindo nisso. Mas a gente fez isso, foi algumas ações, assim, bem específicas de falar, que não sabe, quando você vai codar, né, quando a gente pensa nessa parte de desenvolvimento de software, tem uma das práticas que é o parear. O que é o parear? Então, eu começo um código, que a gente fala que tem a linha de código, eu começo e daí eu passo para o Cauê olhar esse código e ver, dá para melhorar esse código? O quanto que esse código tá limpo, o quanto que ele pode ser aprimorado para conseguir fazer isso. Esse trabalho em conjunto ajuda também, porque faz com que você não se sinta, tipo, é meu e ninguém pode mexer, né? Meu precioso, tal. Não, então é como que eu consigo trazer e falar assim, olha, eu vou trazer isso, você pode complementar com o seu melhor? Legal. Eu acho que essa questão engloba tanto da questão que a gente falou de erros, quando a gente fala de inovação e tudo que envolve essas práticas. Paty, nós temos um próximo bloco agora que, pasme, foi feito por seres humanos. E é o nosso quadro chamado FAQ. Esse quadro é o Frequent Asked Questions, né? As perguntas mais feitas aí pelos nossos ouvintes, pelas pessoas que acompanham o nosso BeatBench, né? Continuem acompanhando, mandando as perguntas aí, a gente gosta muito. E a primeira pergunta que apareceu aqui, qual que é o papel do RH
na promoção de uma cultura de inovação dentro da empresa? Como que o RH pode engajar os colaboradores nesse processo? Bom, acho que tem primeiro a questão da escuta. Eu acho que é super importante. Não tem aquela questão, eu acho. Não, escutar. A gente tem pessoas com experiências completamente diferentes e a gente, quando tem essa conexão com cada área, com cada pessoa, acho que isso faz muita diferença. Segundo, é estabelecer, criar essas parcerias junto com a liderança. A liderança é fundamental a respeito disso, porque vamos voltar na questão da confiança. Confiança é uma palavra que não é a maior que a gente tem em português, mas o quanto que ela reflete, né? Na questão das dinâmicas, na cultura, em tudo que a gente estabelece. Então, acho que... E confiança, ela é conquistada por algo que a gente faz. Não adianta só falar, né? Você tem que ter essa ação acontecendo para ter. Então, para ela acontecer. Então, acho que isso é super importante quando a gente estabelece isso com as lideranças. E daí, de desenvolver práticas. Que pode ser vamos montar uma dinâmica em relação de que quando vai fechar tal atividade, podemos falar sobre isso, fazer grupos pequenos para falar a respeito. Vamos falar, de repente, alguém pode trazer algo que estudou, leu alguma matéria, veio dividir. Eu acho que tudo isso são coisas que a gente vai entender. Primeiro, a maturidade do time e volta a trazer o que é o letramento de inovação. Porque senão fica muito pensando na ciência de não sei o quê, e daí você fala, poxa, vamos retomar para olhar aqui o que está dando certo, o que não está. Então, acho que é unir a escuta junto com mapear o conceito de inovação e você vai adequando isso de acordo com cada time, na maturidade que cada time possui também. Sabe que teve uma vez, nessas minhas experiências de treinamento de liderança, um líder que falou assim que ele queria quebrar um pouco essa história do bicho-papão, né, da inovação. E aí ele juntou com o time dele e fez uma simples pergunta para eles: o que é inovação para vocês? Deixou o pessoal falar, né? E a partir dali eles chegaram a um consenso comum de que inovação talvez era muito mais simples daquilo que eles imaginavam, né? Então é um papel humano aí para que eles pudessem trazer isso mais para o seu dia a dia, né? Na prática, né? Isso é muito legal. Adorei a resposta aí. Segunda pergunta, então, são 3, tá? A terceira eu vou deixar com a Dani aí. Alguém trouxe uma pergunta aqui. Muitas vezes a inovação em RH exige investimentos e mudanças na cultura da empresa. Imagino vocês aí que tem uma cultura quase que uma coxa de retalhos, né? Várias empresas, né? Exato. Unindo aí. Como mostrar para a alta liderança a importância desses investimentos? Eu acho que antes de pensar até tudo que envolve dinheiro, obviamente tem um impacto, né? Eu acho que primeiro entender o cenário, você tem que saber onde você está para onde você quer ir. Então, acho que primeiro entender a respeito disso, do cenário que você está na empresa, pensar em práticas, porque tem algumas que vai ter um investimento de tempo. Então, é tempo e de alinhamento de comunicação, para depois pensar em questão realmente de você aplicar o dinheiro vinculado a respeito, de ter um budget destinado. Então, acho que quando a gente conhece o negócio, quando a gente entende o momento da empresa e quando a gente consegue estruturar, isso já ajuda para a gente levar essa informação. Tem a variável que às vezes não vai ter o dinheiro. Às vezes você está falando com uma empresa de pequeno porte, você está falando num momento específico da empresa que ela não vai caber. E daí a inovação super vai apoiar também, da gente conseguir pensar em ações que a gente pode, de repente, não ter um investimento específico neste momento, mas que a gente vai ter um tempo destinado para isso, e depois a gente vai estruturar. Eu acho que sempre não tem receita de bolo, né? Eu acho que você tem que olhar o cenário, eu falo que é a visão que você vai ter de tudo que está envolvendo. O momento da empresa, o momento do mercado, o que você está trazendo até então, porque eu também acho que daí não está vinculado somente à área de RH, mas todas. O que você está mostrando? Qual é a fotografia que hoje a empresa também tem sobre a sua área? O que você está promovendo para que depois você possa falar de buscar investimentos? Então, é um outro cenário que não está vinculado somente a dinheiro, e sim do que você está buscando e onde você vai impactar. Acho que eu aprendi bastante sobre ponteiro. Qual que é o ponteiro? Onde a gente tem que chegar? Então, são várias áreas, cada uma vai ter um ponteiro, mas com um ponteiro seu, mas que vai ter o mesmo propósito. Eu preciso saber que caminho é esse para depois eu ter uma ideia. Não é porque a ideia da Patrícia ou porque a ideia de RH é por conta disso que vai chegar, e daí o que eu vou conquistar a respeito, o que eu vou conseguir com isso, né? Uau, maravilhoso. Bom, a terceira é minha. A terceira é para a gente finalizar o FAQ aqui, né? Mais um pedido de um conselho de carreira.
mas é onde a gente também pergunta para você como que você tem alimentado o seu repertório, né? Então, se você puder dar, além de conselho para um profissional de RH que está trabalhando ali a questão da inovação, e também já citando alguma dica de conteúdo, e aí pode ser série, filme, vídeo, livro, ou o que você quiser, Patrícia. Tá. Bom, eu falo que o importante para mim, eu falo que você tem que ter contatos. E o que que é o contato? É ouvir pessoas, é ter esse olhar em relação de às vezes você não vai nem conhecer fisicamente, você não vai ter essa possibilidade, mas você conecta, você tem essa possibilidade de ler, de interagir. A gente passa por tantos mentores na nossa vida, né? Por tantas possibilidades. Então eu falo que isso é fundamental, assim, a gente ter troca, ter colegas que a gente vai estabelecer contatos ao longo da vida. Não é todo mundo, gente. Eu falo também, vamos no então, são pessoas que realmente elas vão ter essa conexão, não está vinculada à questão hierárquica, está vinculada realmente ao impacto do que você vai vendo o caminho dessa pessoa, esse direcionamento. Então, acho que isso para mim é fundamental. Eu me abasteço bastante, eu gosto muito de ler. E então eu falo muitas vezes, e daí eu falo que eu fico emocionada. Sabe quando você vê o livro, daí você fala com a pessoa, você fala, meu Deus, né? Ela tem já essa conexão. Mas tem um livro que chama Reinventando as Organizações, que é Frederic Laloux, se eu não me engano o sobrenome dele. Que ele fala desde a Idade da Pedra como eram as organizações. E daí ele traz até a questão dos recursos humanos da época que veio por conta da Revolução Industrial. Então, tinha recursos hídricos, recursos materiais, recursos humanos. E daí, por conta que teve esse caminho, mas pensando em possibilidade de atuação. Esse livro me marcou bastante, porque ele dá uma possibilidade, tem uma construção, né? Você vê o quanto que nada é estático e o quanto que você pode realmente pegar dessas referências. E a Dani já me conhece, porque eu fico muito alerta com os conceitos. Então, assim, por que recursos humanos? Por que determinado? Porque a gente estabelece, às vezes, uns conceitos que é com base em achismo e sim uma base de consistente a respeito disso. Então, esse é um livro que eu super indico. Acho que você lê muito fácil, ele te dá uma visão, né, de tempo que me chama muita atenção. História, né? É o que eu sempre falo. Para a gente estudar e falar de tendências de futuro, você tem que conhecer o passado, porque é o pêndulo da história, né? A gente vive ciclos, então super dica. Você até trouxe isso, eu esses dias estava falando com a minha filha, que ela falou assim, mas por que a gente aprende história? Eu falei, porque a gente aprende as coisas que deram certo, as coisas que não deram, para não fazer de novo, para a gente ter essa consciência, essa crítica a respeito. E eu estabeleço isso mesmo, assim, na vida, não é porque, para tomar um pouco de cuidado com essa questão de moda e tudo mais. Então, acho que é buscar referências. Vou dar um outro exemplo, que é quando a gente fala, por exemplo, avaliação de desempenho, que tem tantos conceitos, tudo vinculado. Dá outro podcast. Opa! Sim, mas buscar, da onde que veio? Pra você ter noção, eu lembro disso nos anos 80, meu pai trabalhava numa multinacional canadense, eu lembro de umas apostilas enormes que ele levava para casa, que era para fazer avaliação de desempenho. E daí mas era anos 90, um outro momento, uma outra situação. Eu sou a favor da avaliação de impacto, mas a gente pode deixar isso para outra conversa, Mas né? é bem dessa questão de você buscar o conceito e a história, eu acho que faz sentido. E buscar, eu sempre falo, ficar muito alerta com as suas fontes. Então, quando a gente fala, tem sim pessoas que vão ter o momento de auge, mas você pode usar as redes sociais sim, mas a gente tem que lembrar que as redes sociais, o que tem por trás das redes sociais? Então, de repente você segue algumas pessoas, mas vamos buscar também qual que é a raiz dessa situação, porque eu acho que lidar com pessoas, cuidar de pessoas, que o cuidar é estratégico, né? Então, eu falo que o ter esse cuidado, ele tem um impacto financeiro, estratégico, tem muita coisa envolvida. É o quanto que a gente realmente consegue fazer isso. A gente precisa estudar e a gente tem que ser muito responsável, porque a gente está lidando com gente, a gente está lidando com as pessoas. E não tem, porque eu gostaria de ser tratada assim. Eu não sei como que você gosta de ser tratado, então eu não posso só ir de acordo com os meus valores, as minhas crenças. Eu tenho que ter um embasamento, eu tenho que ter um direcionamento. Eu estou lidando com pessoas. Quantas vezes a gente fala de saúde mental, que reflete isso, que impacta, que muitas vezes vem de organização. Sim. Então, é mais essas preocupações uma sugestão que eu teria. Ficar alerta com a sua fonte.
ler, e daí busque meios, né, do que você... eu falo que eu gosto do livro com cheirinho de livro, mas tem vários caminhos de trazer, mas é de buscar. E esse livro específico que eu acho que ele é bem interessante. Uau! Rendeu e a gente chegou ao final de mais um episódio. Patrícia, muito obrigada por compartilhar sua experiência, insights, reflexões, práticas da Tivity. Foi uma delícia essa conversa. Cauê, obrigada pela parceria mais uma vez. É muito bom. Obrigado, Paty, pela sua generosidade, seu tempo, né, de estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas que vão escutar. E para você que nos escutou, obrigado por mais esse momento. Esperem para outros episódios. Não deixe de compartilhar com as pessoas que eventualmente possam se interessar, né? Acho que todo mundo vai se interessar nesse tema, né? De inovação, quem é que não? Para que a gente possa continuar cada vez mais compartilhando as melhores práticas e tendências do mundo de trabalho aqui no BeachBench. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e também assinar a nossa news, né? Para receber mais informações, saber os próximos episódios e já mandar as perguntas para os próximos. Até breve, pessoal!